funcionamento das molas, certo? Embora todas elas tenham o mesmo princípio, né? Deformações elásticas, certo? Elas têm suas peculiaridades. Voltando aqui, molas de flexão. O feixe de molas e a mola parabólica funcionam da mesma forma. São apoiadas em 3 pontos, certo? Ou seja, nas extremidades e no meio, que é o eixo, onde fica o eixo do veículo, certo? As diferenças são a posição na qual são instaladas, a quantidade de lâminas, né? E quando posicionamos a mola na transversal, o feixe de molas ou a mola parabólica são fixados em 3 pontos, nos braços de suspensão e o ponto central, né, no chassi ou no subchassi, dependendo do veículo, certo? Quando é na longitudinal, eu tenho as 2 fixações no chassi e a outra no eixo, que geralmente é um eixo rígido. Vamos lá. Um momentinho. Pronto, voltamos. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se existe mais alguma coisa para pontuar. Então é isso, né? Tem essas fixações. Quando a roda sofre um impacto ou a carroceria está carregada, o que acontece é o eixo força essa mola para cima ou para baixo, dependendo da posição dela, né? A mola vai se deformar. Essa deformação é uma flexão. Ela vai se flexionar para se opor à carga, né? No momento que as cargas são impostas no eixo, a mola é tensionada. Para compensar, se flexiona, certo? Utilizando o feixe de molas, dependendo da intensidade, todas ou apenas uma lâmina do eixo pode ser ativada, ou seja, a carga pode não ser suficiente para flexionar todas as lâminas, só uma, certo? Quando isso ocorre, todas as lâminas irão atritar-se umas com as outras, né? O que é esse atrito? Né? É o atrito do contato, certo? Quando isso ocorre, esse fenômeno cria um amortecimento extra, certo? Mas por outro lado gera alguns ruídos, certo? Na ocasião de molas parabólicas, estas são compostas por uma lâmina apenas, certo? Esta lâmina possui seções diferentes, de diferentes espessuras e larguras, então à medida que eu vou aumentando a carga, ela vai enrijecendo. Dessa forma eu tenho mais resistência, certo? Então é isso. Eu tenho uma força aplicada aqui, a mola vai... Tem uma força aplicada no meio, a mola vai flexionar. Se eu variar a área, a pressão transversal da mola, ela vai ficar mais rígida, né? Aqui vai depender da carga que foi aplicada, se ela vai acionar as outras lâminas, né? E como a gente vê aqui, você pode ver a área da seção transversal, certo? Como é que eu vario a área? Eu variando a espessura, variando a largura da mola. E aqui, como é que eu vario? A espessura de cada feixe. Ou seja, quanto mais feixe eu adicionar, né, maior vai ser a minha área transversal e aí maior a minha rigidez. Molas de torção, simples de funcionamento. A roda passou pela protuberância na pista por um quebra-mola lombada, certo? O próprio braço de suspensão está conectado à mola, então quando o braço vai girar, ele vai torcer a mola, né? Que devido às suas capacidades elásticas, né, vai se opor, né? Ela, embora acompanhe o movimento do braço, ela está se opondo ao movimento do braço. Quando a carga é cessada, ela empurra a roda de volta para a posição de repouso, né? Para a posição nominal dela, né? Então esse é da torção que o efeito é da torção da mola que ela produz o efeito mola, né? E a mola helicoidal, lembra que eu falei que molas helicoidais são molas de torção enroladas? Estamos aqui. Imagine a situação, eu tenho a mola montada, o carro passou por um quebra-mola ou qualquer coisa do tipo, então exerceu-se uma carga na mola, né, que é essa força F, certo? Que você vê aqui, né?
Então vamos aqui para a foto B. Eu exerci a carga, agora vamos analisar só uma parte da mola. Certo? Você percebe que trazendo essa força para cá, eu vou gerar um torque na mola. Né? Eu vou tender a torcer a mola, que em resistência vai se opor a esse torque e vai gerar este torque aqui, contrapondo a força que foi feita, né? O momento gerado pela força aplicada na roda. Então é assim que as molas helicoidais funcionam, né? Elas, cada espira se torce para evitar, né, o deslocamento da roda, né? Ela está sempre empurrando a roda contra, né? Está sempre contra o movimento da roda. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui, além de tudo que eu falei. Tá tudo aí. Manutenção de molas. Bom, aqui é a condição crítica, né? Esse aqui são molas que chegaram no fim da sua vida útil. Elas praticamente se romperam, oxidaram e sofreram rompimento, né? Mas no geral, molas não requerem manutenção. O que é que pode ser feito para que a mola dure o máximo possível, já que ela é um componente feito para durar, né? É a manutenção básica da suspensão. É você cuidar da manutenção básica, são as buchas, certo? São os componentes mais baratos da suspensão, que são as articulações dela, né? Você cuidando das buchas, você já previne o funcionamento incorreto da suspensão, né? Mantém as rodas alinhadas, né? E você consegue evitar que os componentes da suspensão trabalhem fora da sua posição, porque as buchas mantêm eles nessa posição, né? Além de conceder a articulação para esses componentes. Então não há uma manutenção para as molas, exceto o feixe de mola, porque tem atrito nessas molas, né? O atrito do contato de uma mola com a outra. Existem algumas manutenções a serem feitas, geralmente no desmontar dessas molas coloca-se uma graxa para reduzir um pouco aqueles ruídos, né? Mas a graxa logo se desfaz. Mesmo assim, ela ainda tem um efeito protetor ali na camada da mola que impede a oxidação, porque a oxidação, ela com o tempo enfraquece a mola e a mola quebra, né? E essas molas de flexão também têm buchas que devem ser trocadas, né? Tem sempre numa revisão, tem que estar sempre avaliando, principalmente nas molas de flexão, porque são de veículos que têm uma exigência muito grande nesses componentes, porque são veículos de carga, né? Na maioria dos casos, picapes, caminhões, veículos pesados como tratores, né? Então são molas que requerem uma manutenção maior. Quando uma mola helicoidal pede manutenção, geralmente é para substituir, porque ela quebrou, como é o caso aqui, certo? E as molas de torção. Bom, mola de torção é o mesmo caso da mola helicoidal, né? Ela funciona pela quantidade de ciclos que ela foi projetada para aguentar, né? Então, geralmente são componentes de longa vida útil, certo? O que é que acontece quando a mola ela chega no fim da vida útil? Ela começa a perder a capacidade dela de amortecer, né? de receber os impactos da roda se opondo devidamente, né? Ela fica muito frouxa, ela fica sem força para conter o movimento da roda, então ela vai perdendo isso. O carro fica sem equilíbrio, porque embora tenha os amortecedores, eles sejam extremamente importantes para a dinâmica veicular, são as molas que dão o equilíbrio fundamental do veículo. A característica do veículo é dada pela mola. O amortecedor ele é a parte fina, ele vai controlar a mola e aí vai dar
ele vai lapidar o comportamento do carro, mas o comportamento padrão dele, aquele comportamento fundamental, é dado pela mola. Quando a mola ela perde essa constante, né, que é a rigidez dela, ela desequilibra o carro, porque sempre essa fadiga, né, devido ao uso, devido a ciclos de uso, né, que é anos de quilômetros rodados, né, enfraquece o material e ele vai deixando de agir propriamente na mola. Então, essa seria uma forma de interpretar quando as molas chegam no fim da vida útil. Só que isso demora muito, né? A gente percebe isso em carros muito antigos, né? Então, carros novos é difícil isso acontecer, né? Geralmente, quando acontece, tem até garantia dependendo do ano do veículo, né? Porque não é um componente é um componente de longa duração, né? E aí, nesse caso, apenas o fecho de molas é o componente que necessita de manutenção, certo? Eu acho que é isso. Vamos para as referências. Bom, usei o Corolla Automotive Engineering Powertrain para escrever esse artigo. Eu usei o Genta, se eu não me engano, uma das fotos é do Giancarlo Genta e do Morello Lorenzo, que é o The Automotive Chassis. É um livro muito bom, muito bem ilustrado. Ele fala de tudo com relação a chassi, lembrando que na engenharia automotiva, quando a gente fala de chassi, já está implícito que é suspensão, direção e até freios também. Mas em geral, freios têm uma literatura própria, né? O Hessing e o Ersoy do Chassis Handbook, que é um dos melhores livros de chassi, né, de engenharia automobilística. E, claro, o Manual de Tecnologia da Bosch, aquele livro de bancada para todo engenheiro. Então, acho que não há muito o que pontuar acerca de molas. E acabou este vídeo. Tchau.